Olá, amigos e amigas! Está começando Plena Esportes com os seguintes destaques. Goitacás treina duro para tentar dobrar o Belfort Roxo fora de casa. Macaé Esporte, após surpreender o Santa Cruz, é trabalho e otimismo para manter a vantagem. TJD mantém a interdição do estádio Cláudio Moacir e indica a realização de obras. Carapebus já tem planejamento para a temporada 2026. Nicole de Tuim, a princesinha aquática, segue fazendo história e sonhando alto. Pelada solidária do campista Natan Fernandes, atleta do Botafogo, tem data definida. Talentoso no campo, sucesso também como treinador e pai de craque da seleção brasileira sub-17. O ex-meia atacante branco é o nosso convidado neste Plena Esportes. Para você, por você e com você está no ar Plena Esportes, pela Plena TV, do Grupo Folha da Manhã. Abrindo o programa, agradecemos aos amigos e às amigas que têm muito ajudado no crescimento do Plena Esportes, seja nos likes, nos comentários e também compartilhando o programa pelas redes sociais. E o fato relevante é que o nosso projeto começa a ser acreditado comercialmente. E é com muito prazer que anunciamos que a Menezes Distribuidora é a primeira empresa patrocinadora deste programa. Isso aumenta a nossa responsabilidade, valoriza o nosso projeto e, principalmente, nos faz sonhar muito mais alto. O nosso melhor muito obrigado a você, telespectador, que faz parte dessa história. Continue curtindo o Plena Esportes, pode sugerir pauta, compartilhar, comentar, deixar o seu like, afinal, você faz parte dessa história. A atleta campista Nicole de Tuim, 15 anos, que integrou a equipe do Flamengo, conquistou no último final de semana em Vitória, no Espírito Santo, o bicampeonato brasileiro juvenil na prova 100 metros livre, com o tempo de 58 e 54. Ao final da competição, foram 5 medalhas, sendo 3 de ouro nos 100 metros livre e nos revezamentos 4 por 100 medley feminino e 4 por 100 livre feminino. E 2 medalhas de prata no revezamento 4 por 100 livre misto e 4 por 100 medley misto. Inclusão. Foi inaugurado no último sábado no Instituto Leonardo Mantena o Universo Atípico, que visa aumentar a atenção do Instituto às crianças autistas. Figuras do esporte, do mundo político e da sociedade em geral participaram ou prestigiaram o evento, que é uma grande iniciativa do professor Leonardo Mantena. No futebol, a Copa LCD Ferge, troféu Dr. Rubens Lopes, tem jogo no sábado, às 19h30, em Cardoso Moreira. Os donos da casa enfrentam a Liga de São Francisco de Itabapoana. Cardoso tem uma vitória sobre o Goitacás, que eliminou o Alvianil. E por falar no Goita, depois do empate em casa com o Belfort Roxo, o elenco Alvianil está trabalhando firme para voltar a campo e tentar um triunfo do Nélio Gomes na Baixada Fluminense na partida de volta pelas semifinais do Estadual B2. Um problema que o treinador Wellington Jacaré precisa resolver é a questão das finalizações a gol. A situação não é nova e a gente pode arriscar que, se o Goitacás aproveitasse 30% pelo menos das chances, o Alvianil teria faturado a Taça Maracanã. E isso é um fato realmente muito verdadeiro. Enquanto isso, o Macaé trabalho e otimismo para a partida de volta contra o Santa Cruz pela mesma Série B2. A vantagem de gols aberta no jogo de ida precisa ser mantida e a rapaziada Alvianil Praiana está com muita consciência neste sentido. O treinador Diego Correia está treinando muito essa questão da estratégia montada para não levar na partida marcada para a Rua Bariri nenhum gol e assim manter essa vantagem de 2-0. O TJD da Ferge manteve a interdição do estádio Cláudio Moacir Azevedo. Se for a final, o Macaé Esporte terá um público de apenas mulheres e crianças ou jogar em outra praça. Reforma com reforço do isolamento dos setores das arquibancadas foram indicados pelo tribunal.
Já a tradicional pelada do Natan Fernandes, jogador do Botafogo Futebol e Regatas, está confirmada para o dia 14 de dezembro no estádio Cláudio Nogueira, próprio do Grêmio Esportivo de Custodópolis. Vários atletas estarão participando da competição. Aliás, é uma pelada, é uma disputa que tem aí o cunho social e a referência, é claro, é o Natan Fernandes com os seus amigos trazendo toda uma movimentação. Enquanto isso, a Carapebus já tem tudo pronto em termos de planejamento para o ano que vem. Quer disputar pelo menos 4 competições neste ano, as obrigatórias inclusive pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ou seja, estadual sub-20 da Série B1 e também o Campeonato de Profissionais, além, claro, de competições importantes como do Boston City lá em Manhuaçu, Minas Gerais. Em instantes, a nossa entrevista do dia. Afinal de contas, o craque branco está aqui conosco para falar de seu filho, falar da sua história e ele continua fazendo sucesso. Já já, fique com a gente aqui no Plena Esportes. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Então, pessoal, como prometemos, o nosso convidado de hoje é o primeiro do mundo do futebol. Já falamos aqui sobre outros esportes, vôlei, basquete sobre cadeira de rodas e tal. Enfim, hoje o nosso convidado muito especial do futebol, o primeiro deles, é Luiz Carlos Cardoso de Souza, o Branco, ex-atleta de futebol. Muito obrigado, pai meu de amigo. craque, Glória. pai de craque, né? Oh, O Pietro está matando a pau na seleção brasileira. Na última terça-feira, inclusive, fez lá um brilhareco jogando e o pai ficou todo feliz, sem dúvida alguma. E tem um detalhe interessante, o Branco é um treinador que já teve 2 acessos aqui no futebol de Campos Branco. Em tempos de acesso, né, o coisa tentando aí e tal. É verdade, amigo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabéns pelo teu programa. Muito obrigado. A gente está muito feliz e honrado de estar aqui participando. E também a gente está honrado por ter ajudado, contribuído de uma forma para o futebol campista. Acho que como eu, tem vários outros aí da nossa cidade que tem potencial e qualidade para agregar no futebol campista, né? Você foi atleta de futebol, técnico de futebol, continua sendo, inclusive, vamos falar sobre essa história já já. Foi gerente de futebol e é pai de craque. Como é que é ser pai de atleta de seleção brasileira? Rapaz, uma experiência nova, gostosa, né? Eu que tenho outro filho mais velho, o João Vitor, o Tavares, que militou 9 anos no Inter, teve na base do Vasco e hoje é profissional. E a gente vem nessa luta, né? E o gostoso e o prazeroso que a gente tenta chegar até um certo nível e é como se estivesse passando o bastão para eles e dali eles dessem sequência, né? E aí o Tavares chegou agora aí, né? Chegou mais cedo do que o Pietro. E o Pietro sempre acompanhando o Tavares, ele tem como referência o próprio irmão, né? Que é o João. Os dois ali em casa, briga com a mãe, briga com o pai, mas morre um pelo outro, os dois só. Né? Olha, que coisa de irmão mesmo, né? E aí, cara, o Pietro começou também a militar lá no Cruzeiro.
com 14 anos, está indo para o 3º ano lá. Teve a felicidade esse ano das coisas acontecerem, a primeira convocação para a seleção brasileira, os 2 últimos jogos, as 2 últimas chamadas do Dudu Patetucci, da seleção sub-17. Ele, na estreia, já fez gol, na segunda partida fez gols, e isso trouxe para ele o respaldo para ser convocado. E com os anos, com a como é que se diz? Com o passar do tempo, não? Com a continuidade que ele estava dando no Cruzeiro, do trabalho dele, né? Ele foi galgando cada vez mais, se consolidando, e surgiu a convocação, a gente ficou muito feliz. E a gente esteve lá também agora no Mundial, né? É verdade, você esteve no Catar. Mas aí, Branco, isso nos remete a um passado, ou seja, nada acontece por acaso. Ninguém nasce craque, ninguém surge com 16, 17 anos bom de bola. Isso vem do início. E vem exatamente da sua escolinha de futebol. Verdade, isso daí é mais um ponto, né? Que eu quando fui parar de jogar futebol, como todo jogador de futebol, ex-atleta, a gente tenta buscar uma direção. E aqui eu encontrei mais prática, para não fugir tanto da minha alçada, foi montar um campo de futebol. E a história é engraçada que eu, de hipótese alguma, pensei em fazer uma escolinha. Só que quando eu abri o campo, eu estava em construção, eu ia lá ver as obras, chegaram os meninos. Os meninos chegaram com pedra. Tio, o que está acontecendo aí? Eu falei, é campo de futebol? Eu falei, sim, campo de futebol. A gente pode jogar aí? Eu falei, mas você joga bola? Que tal? E eu, assim, com medo dos meninos, né, pré-julgando, assim, eu falei, pô, não sei, não conhecia bem a área, né? Falei, não, eu vou fazer aqui, eu treino vocês, quero ver se vocês são bons. Começou aqueles meninos viraram uma geração de ouro para nós, assim, ninguém galgou, mas tiramos os meninos da rua, os meninos tomavam conta do clube da bola, e aquilo foi criando casca, e daí a gente foi fazendo também alguns jogadores, alguns atletas, como o próprio Gabriel Ramos, que é filho do nosso amigo querido Souza, né? E esse ano foi um ano maravilhoso para nós, né? Eu estou falando do Pietro, que vem a ser aluno e filho, mas a gente tem o Rodriguinho, né? Que é o neto do Abu, filho do meu amigo Rodrigão, que foi campeão sul-americano agora também, na seleção brasileira. Então hoje a gente tem 3 campistas representando a gente. Então acho que é o máximo, eu acho que deve ser histórico isso aí. Eu acho que nunca teve isso aqui em Campos, né? Olha a importância da escolinha de futebol, né? Tem o Pedro Tavares, tem o João Vitor Tavares, citou aqui o filho do Souza, citou aqui também o Rodriguinho também. É algo realmente muito importante, porque além de ser a parte de lazer, a parte esportiva, ela é disciplinar também, né, Branco? Com certeza, com certeza. Eu costumo até brincar e dizer com certas mães, a gente aceita todo tipo de criança sem nenhum preconceito, né? E eu acho que isso agrega muito. Lá a gente recebe autista, imperativa, independente da classe social, a gente está sempre ali, o tratamento é igual. É lógico que a gente sabe aquele que tem um perfil, que tem um potencial, que a gente consegue enxergar e que pode até aprimorar e tentar ajudar a alavancar essas crianças, a gente faz. Agora tem outros que a gente sabe que não vai dar, não tem um perfil para isso, mas a gente tenta extrair o máximo possível e criar aquele ambiente ali, um ambiente confortável, que essa criança chegue e se sinta bem ali. Eu sempre dou exemplo para uns pais, por exemplo, quando chega na minha escolinha, chega 30 minutos antes, deixa teu filho aqui que ele vai se ambientar, tira 30 minutos depois, vai para casa, não sai do treino e vai logo, que aí daqui a pouco ele passa a sentir que aquele ambiente é o ambiente dele, então se sente confortável. E o Branco Treinador? O Branco Treinador tem um acesso com o Goitacás e um acesso no campus atlético, é isso? Exatamente, exatamente. Em 2011 a gente teve essa missão de pegar esse Goitacás, né? No momento que o Goitacás estava difícil, como está hoje também, atualmente, né, cara? E, aliás, mandar um abraço aqui a todos eles lá, né? Porque
Hoje tem no comando o amigo Jacaré, o Ricardo Bobbio está lá ajudando, né? Colaborando. A gente tem muito amigo, muitos meninos aqui da cidade. Estou torcendo bastante. Eu até me prontifiquei. É lógico que eu tenho outros compromissos, não posso estar perto, mas que eu puder trocar ideia, puder assistir os jogos e puder incentivar aí e ajudar de uma forma, lógico que eu vou ajudar. Eu sempre falei isso aqui, que eu sempre torci para o futebol campista, independente do que for. Eu não quero olhar lá, ver o Americano lá embaixo e o Goytacazes lá em cima. O Campos lá embaixo, o Americano lá em cima. Não, para mim eu acho que essa briga tem que ser lá no topo. Até porque você é um camarada do meio e quem é do meio rigorosamente torce para que o meio, cada dia que passa, ou cada vez que passa, quanto mais tempo passa o tempo, mais cresça, porque é o mercado. O mercado ele precisa crescer, precisa rigorosamente estar aquecido. Agora é importante afirmar que você, mas que é de branco, não está no noticiário em Campos e tal. Mas o branco acaba de conquistar, além do acesso aqui com Campos e com o Goytacazes, ele acaba de conquistar um acesso na Bahia e ao lado de uma figura muito querida da torcida do Americano e também da torcida do Goytacazes. Exatamente. João Carlos Ângelo. Exatamente. O João é um amigo que a gente jogou junto e se conhece dos anos 90. Aqui ou em Portugal? Jogamos em Portugal juntos, né? Tive a felicidade também, depois de anos, reencontrar aqui e trabalharmos juntos no Americano. É um irmão. Posso colocá-lo no hall dos meus melhores amigos. E assim, é muito difícil você ter que trabalhar como auxiliar, né? Eu acho que para estar nessa função, você tem que ter muita afinidade com a pessoa, tem que ser muito fechamento, tem que estar muito alinhado, né? O futebol é um meio que agrega muita coisa, mas também é um meio, de certa forma, meio sujo, né? Então, assim, estou muito feliz, eu recebi o convite dele, eu estava na época na Angola e eu estava pedindo a rescisão. Meu contrato iria na Angola até julho do ano que vem, mas eu optei até mesmo para cuidar da carreira até do Pietro, que estava precisando, a mãe aqui trabalhando e tal. E o João, ele me ligou e perguntou onde eu estava. Você não está em Campos? Eu falei, não, mas eu estou indo embora. E aí a coisa encaixou, né? Então, assim, aí nós fomos para a Bahia, fizemos um bom trabalho, conseguimos o acesso. E para não fugir daquela resposta lá que você perguntou como é que foi o acesso aqui em Campos, né, com as duas equipes, foi um ano muito difícil. A estratégia que eu usei no Goytacazes era alguns jogadores que eu conhecia da época que eu trabalhava no Americano e uns jogadores que eu usei como a principal peça. O principal incentivo para eles, a motivação, era o fato deles ter sido dispensados de um clube, né, que no caso, na época, eles eram, a maioria era da Americana. Eu falei, é uma chance que vocês têm de agora mostrar o potencial de vocês. Claro. E por conhecer o perfil de cada um deles, né, colocaram sangue nos olhos e honraram, né? E conseguimos o nosso objetivo. No Campos também foi a mesma coisa, recebi lá do nosso amigo querido Marcinho, o presidente. Ele me fez o convite e também da mesma forma, tinha o Índio, o Bruninho, né? Vários jogadores ali que falaram para mim, pai, esses caras vão te dar trabalho. Mas eu não quero saber o que fazem dentro ou fora de campo. Eu acho que se tiver um respeito, né, e se tiver determinado dentro de campo, nunca me deram trabalho nenhum. A única coisa que eu falei pro Índio na época e pro Bruninho, eu falei, olha, vocês, para mim, jogam uma pena só, mas não nesse peso. Se recupere e tal, isso aqui, se dedicaram e no final foi sucesso, né? Fluiu, né? Fluiu. Lá em Feira de Santana chama-se Bahia de Feira de Santana, que tem lá uma rivalidade enorme com o Flu de Feira, né? É verdade, cara, é verdade. E é um clube muito organizado. Me surpreendi bastante, né? O João tinha me falado, o João Carlos tinha me falado.
É um clube... O Abuda jogou lá com vocês, inclusive. Sim, né? é verdade. Eu não peguei o Abuda lá, mas o Abuda trabalhou com o João Carlos, tem o Alexandre também, né? Daqui de Campos. Teve outros jogadores que passaram aqui no Americano, no caso o Paulinho, lateral direito, o Felipe também, né? Aquele atacantezinho, o canhotinho. Isso. Enfim, vários jogadores que passaram aqui em Campos que ajudaram muito o João Carlos nessa época lá, né? Mas é um clube muito bem organizado, muito bem estruturado. A gente tem lá a administradora do clube, a que comanda, que é a Maiara, muito respeitada, muito organizada. Profissional mesmo, né? Nossa senhora, eu sempre falo que ela é time grande, né? E assim, com certeza, é a menina dos olhos de vários clubes grandes lá, é porque ela sabe da responsabilidade que ela tem e do compromisso que ela tem com a cidade, mas ela já recebeu vários convites, é uma mulher que está sempre, ela agora estava na Espanha, em Barcelona, fazendo, acho que pós-graduação lá em gestão esportiva, enfim, é uma mulher muito antenada. O nosso presidente é um presidente também muito prático, muito objetivo, não deixa, é muito pé no chão, mas não deixa faltar nada. Então, assim, estou muito feliz aonde a gente está lá e vamos ver que esse ano aí na primeira divisão baiana a gente consiga aí fazer uma história bacana para esse clube. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas como o Branco assim brilhando, conquistando resultados importantes, resultados positivos, né? E com a mensagem que o Branco, que é sempre muito positiva que ele traz. Mas aí eu me remeto a outros grandes nomes também, que para mim grandes nomes, porque são grandes cidadãos. Rafael Soriano e Fabiano Pereira. Ao lado do Branco, não, digamos, ao mesmo tempo, mas na mesma época, né? É o mesmo desejo, o mesmo objetivo, estão aí preparados para treinar qualquer time de futebol do Brasil. Ou seja, todos três com licença CBF, o Soriano está indo agora fazer licença Pro e o Branco vai já terminar a sua. Que bom. Verdade, Parabéns. verdade. Falou em dois grandes nomes, dois grandes amigos. Estive com o Soriano agora na sexta-feira passada e ele relatou que estava aí, se não me engano, acho que essa semana, né? Ele até se questionou, é mão de vaca, como sempre, né? Ele até questionou que, Branco, você deu sorte que a sua é aqui no estado do Rio, em Teresópolis, a minha eu tenho que... Acho que São Paulo. Para São Paulo, o gasto é maior, enfim. Eu falei, pô, Soriano, você está ganhando muito, tá bem, tal. Enfim. Mas a minha era para eu ter terminado, mas o que aconteceu? A gente chegou numa semifinal que cruzou a nossa equipe contra o Fluminense de Feira. Rivalidade brava. Aí o lado profissional... É o Goitacano de lá. O lado profissional e também a amizade minha e o comprometimento com o clube e com o João Carlos, isso me fez abdicar desse sonho, né? E eu tinha prometido ao João que eu ia nessa missão com ele lá e estava fazendo a Pro, que eu tinha coisas para fora do país, que eu sempre gostei de trabalhar fora do país. Até mesmo pela estabilidade, porque o que acontece? Aqui no Brasil a gente sabe como é que a coisa está difícil. Você está aqui empregado, você trabalha 4 meses, Isso. passa 8 longe do futebol. Que loucura isso, né? E lá fora você tem essa estabilidade de você estar com pelo menos 10 meses, né, garantido. Você trabalhou em Angola, né? Trabalhei, como treinador, trabalhei em Angola, trabalhei em Moçambique, trabalhei na África do Sul, muito para aquele lado, né? Como é que é a interação com a etnia, com a coisa diferente, né? Como é que é isso? Então, cara, eu sempre comentei sobre isso e eu digo que nós que temos que chegar a gente é contratado porque eles querem que a gente extraia algo deles, Perfeito. Mostra algo deles. Mas a gente também não pode fugir muito, né, dos costumes dele, a gente tem que saber, tem que entender, né, isso daqui também, ao decorrer dos anos, a gente vai aprendendo que, até mesmo aqui, para eu voltar no Goitacás, eu tenho que saber qual é o momento que o Goitacás vive hoje, o que está acontecendo. Para eu voltar no Americano, no campus, eu tenho que saber o que está acontecendo, para eu poder saber que vias eu vou pegar para poder ter sucesso.
E quando a gente chega nesses países, a gente tem que saber também sobre cultura, né? Como é que é o perfil dos atletas. E graças a Deus, assim, eu quando eu saí agora da Angola, isso daí eu posso te provar dentro do meu celular lá as mensagens, choros, vídeo. Não queria, insistiram que eu ficasse ali no clube, mas eu disse que eu abdicaria de um sonho meu para tentar impulsionar o meu filho mais novo, porque o mais velho, o caminho dele, ele já sabe se virar. E eu falei, esse momento é um momento crucial, era um momento que o Pietro, ele precisava, era o ano dele de contrato profissional. E graças a Deus, acho que eu tomei a decisão certa, fiquei bem próximo dele. E esse ano aconteceram boas coisas, né? Ele assinou contrato com uma marca esportiva famosa, assinou o primeiro contrato dele profissional e agora está disputando o Mundial pela seleção. Então, assim, foi uma estratégia que a gente tomou e a coisa deu certo. Mas eu nunca tive dificuldade de trabalhar lá fora. E eu gosto porque eles valorizam a gente. Lá fora não é por qualquer resultado. Aqui no Brasil, há 2 semanas atrás, o Diniz voltou a ser o Diniz, era o melhor do mundo. Agora já voltou a ser criticado novamente. Então, assim, lá eles não veem essa situação. Eles respeitam muito os profissionais. E principalmente nós, brasileiros. Para encerrar, Branco, eu gostaria que você fosse breve, inclusive em função do horário nosso aqui. Eu queria ficar aqui com você, né, o tempo todo conversando, que futebol sempre puxa, né, um assunto, outro e tal, e assim a gente segue. Como é que você observa hoje o futebol regional, né, essas duas praças importantes, ou que já foram muito importantes, Campos e Macaé? Então, principalmente falando, vou falar mais de Campos, que eu vivo mais aqui, mas eu tenho muito carinho, muito respeito também por Macaé, essa cidade vizinha tão querida, né? Mas, em qualquer lugar do mundo, agora no Catar eu estava lá e o pessoal falava, cara, é sério, quando eu falei que o Gabriel Mack e o Pietro era meu filho, o Gabriel Mack da cidade, como que vocês fazem tantos jogadores assim? Pois é. Então, assim, tem o Natan Fernandes também, que está no Botafogo. Pois é, então, o Natan Fernandes, o Gabriel Mack, foram situações proporcionadas por mim, por Pimpolho, né? Em parceria, a gente conseguiu colocá-los lá no Grêmio, né? E é isso, cara. Então, assim, aqui em Campos a gente tem material humano, que é o melhor de tudo, né? Antigamente a gente tinha, eu sempre falo isso, da minha época para trás, a gente tinha diretores de futebol que não tinha condição financeira de bancar um clube. Mas eles eram tão autênticos, tão fiel, tinha tanta credibilidade, que isso trazia muitos frutos aqui eram diretores de verdade. Metiam a cara, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque se eu falar de alguns da minha época, eu vou ser injusto com aquele que eu vou esquecer. Mas foram diretores que estavam ali, que davam a cara, né? E hoje, assim, você vê muita coisa, os caras postando na internet. Hoje você vê briga interna, de um querer aparecer mais do que o outro. Isso, a vaidade e o é uma clube, desgraça. a vaidade, e o clube em si. Entendeu? Então, assim, é lamentável a situação que se encontra hoje aqui. Eu acho que se voltar a fazer um futebol de verdade aqui em Campos, Ninguém se segura, né? Ninguém segura. Isso daqui é celeiro. Eu acho inadmissível. Eu vou dizer uma situação aqui que hoje você sabe que quando você pega um menino desse daí, você pode federar num clube para você ter uma margem, ter uma porcentagem, isso, aquilo. Hoje os jogadores que saem aqui da cidade se federam em outras cidades, aí vai para clube grande, porque ninguém confia nos que aqui estão. A falta de estrutura é um negócio realmente muito sério, né? Pois é, porque hoje... bancam, né? Não consegue bancar hoje eu vou lá, o presidente, o dono quem manda no americano é o Arnaldo. Daqui a um mês já não é Arnaldo, o outro que chega e vira casaca. Enfim, você não tem aquela coisa que te dá uma credibilidade. Então, eu acho que a palavra-chave hoje aqui, eu acho que é ter pessoas de credibilidade que possa trazer para Campos recursos e também profissionais de verdade.
Que é a estruturação que falta, né? Com certeza. A estruturação não adianta nada. Com certeza. Branco, feliz demais com sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Parabéns, né, pelo sucesso lá na Bahia, ao lado do João Carlos. Transmito um grande abraço a esse grande profissional também, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, viu? E você, essa simpatia toda. Com certeza. Ih, esse aqui, nossa. Eu mandei um áudio para ele aí, falando que eu vim aqui. Da última vez eu tinha encontrado contigo e tinha falado com ele. Ele mandou um abração para você também. É um cara que te admira, que te respeita muito. Recíproca verdadeíssima. Mas não tem como não respeitar, né? Eu sempre falei com você que você merece daqui para mais, irmão. Muito obrigado pelo convite. Você é um 10. Legal, esse é o Branco. Legal, pessoal. É assim, conversando com o nosso querido treinador Branco, nós estamos encerrando o nosso Plena Esportes de hoje, sempre em nome de Menezes Distribuidora, a força do trabalho. A produção do programa da querida Valéria Ferraz e a direção de imagens do nosso Paulo Marques. Saúde e paz para todos e até a próxima.